Em sua busca eterna por obter mais poder e eventualmente se vingar do Darth Sidious, seu antigo mestre, Darth Maul, buscando esse poder maior, acabou ficando preso no planeta Malachor, o antigo planeta do Sith, um planeta cheio de malícia, mas um planeta também que tinha uma super arma capaz de trazer a vingança que o Darth Maul sempre buscou. Felizmente para o Maul, na sua busca por essa super arma, ele acabou ficando preso no planeta depois que a sua nave foi danificada. A gente não sabe por quanto tempo o Maul ficou lá, mas Maul ficou vários anos em Malachor. Eventualmente no futuro, através de um milagre da força, uma oportunidade única caiu perfeitamente no colo do Darth Maul, o jovem Ezra, um garoto extremamente sensível à força e extremamente poderoso. Ele é a pessoa que caiu no colo do Darth Maul, a oportunidade de treinar um novo aprendiz, criar, talvez, a sua própria regra de 2, se tornar o mestre e ter o seu padawan. Essa oportunidade surgiu na frente de Maul. Era uma oportunidade irresistível, Sejamos sinceros. O que mais moveu Darth Maul durante essa época em sua vida era o desejo de se vingar do Palpatine. No passado, ele tinha sido abandonado, substituído por um outro aprendiz, e agora a oportunidade de se vingar estava na frente do Maul. Mas ainda assim, a gente sabe que o Darth Maul não é uma pessoa gentil, carinhosa e sincera, não é não? Então eu andei pensando, será que o desejo do Maul de treinar o Ezra, será que era um desejo sincero? Será que era um desejo do coração de realmente ter um aprendiz? Ou será que o Darth Maul queria somente utilizar o Ezra como uma ferramenta? É exatamente isso que a gente vai analisar aqui hoje. Eu já admito desde o início, o Darth Maul ele não tem um currículo aí muito positivo, tá? As evidências não estão do lado dele. O Ezra não seria o primeiro aprendiz que o Maul já teve. Maul no passado teve um outro aprendiz chamado Savage Opress. A relação que o Maul tinha com o Savage Opress, da forma mais simples, era uma relação simplesmente de mestre e aprendiz. Quando Savage Opress foi buscar o seu irmão, o Maul, pela primeira vez, o Opress ele não buscava um mestre, ele não buscava um mentor, ele buscava mais um amigo, um companheiro, ele buscava realmente um irmão. Mas na mente corrompida do Darth Maul, ele rapidamente transformou aquela relação entre os dois em uma relação regra de 2, uma relação mestre e aprendiz. Darth Maul se tornou o mestre e o Savage Opress se tornou a sua ferramenta. A parte mais curiosa é que na cultura das Irmãs da Noite, os homens, os machos, eles são vistos como inferiores. E como se isso já não fosse o suficiente, o Savage Opress ele passou por algo ainda mais difícil. O Savage Opress não foi somente uma ferramenta do Darth Maul, ele também foi uma ferramenta das Irmãs da Noite. Ele foi uma ferramenta da Mãe Talzin. Durante o procedimento de transformar o Savage em uma monstruosidade, o Savage Opress ele perdeu grande parte da sua humanidade. Ele foi alterado fisicamente e sofreu uma lavagem cerebral feita pelas Irmãs da Noite. E no final das contas, quando ele finalmente encontrou seu irmão, o Darth Maul não mostrou nenhum interesse, não mostrou nenhuma curiosidade, nem sequer perguntou, como, meu irmão, como você se transformou nesse indivíduo tão forte? O que aconteceu? Você está bem de saúde, Você está bem psicologicamente? Em nenhum momento, durante a curta vida do Savage, em nenhum momento, Darth Maul se preocupou com ele de forma alguma. O Savage pro Maul era nada mais que uma ferramenta. No terrível dia que o Savage Opress morreu, uma das coisas que ele falou pro seu irmão, Darth Maul, foi que ele não era um aprendiz digno. Eu não sou como você, meu irmão, e eu nunca fui. O Savage teve uma experiência de vida ali muito similar à do Darth Maul, e ainda assim o Darth Maul não conseguiu ver isso. Os dois tinham sido ferramentas, o Savage Opress das Irmãs da Noite e o Maul tinha sido a ferramenta do Sidious. Os dois tinham passado pela mesma experiência, mas ainda assim isso nunca mudou a visão do Maul ou o tratamento do Maul em relação ao seu irmão Savage Opress. O seu irmão, como eu já disse, foi sempre foi uma ferramenta. Um outro incidente que a gente tem é com Ahsoka Tano durante as Guerras Clônicas. Antes dos dois iniciarem o seu duelo lá em Mandalor, uma das coisas que o Maul fez foi tentar recrutar a Ahsoka como a sua aprendiz, para qual objetivo, como eu já disse também, para matar o Darth Sidious, para obter a sua vingança. Ou seja, esse daqui é mais um exemplo clássico, que o Darth Maul, ele realmente, uma das desordens compulsivas dele é utilizar as pessoas, é sugar das pessoas o que elas têm para oferecer para ajudar ele. Quando se trata do Maul, toda ação que ele toma, no final das contas, é uma ação egoísta. Essa é a doença mental que o Darth Maul tem. Posteriormente, durante a batalha lá em Mandalor, o Gar Saxon, em um momento durante a batalha, ele precisou da ajuda do Darth Maul. Quando ele chamou o Darth Maul, pedindo sua assistência, o Darth Maul simplesmente ignorou ele. Falou pra ele, morra bem, Mandaloriano. Tipo, vai embora, cara. Mas um indicador gigantesco aí, que o Darth Maul, ele é simplesmente um abusador. Ele usa as pessoas, ele suga as pessoas. Ele não tem nenhum tipo de intenção positiva em ajudar as pessoas a crescer,
ofenderem ou algo assim. Nenhuma atitude que ele tem é nobre. É simplesmente, como eu já disse várias vezes, cara, é sugar das pessoas. Infelizmente, né, esse tipo de ação que o Darth Maul tem, esse tipo de visão do mundo, né, essa psicologia do Darth Maul, não é somente algo que é um problema dele, inerente a ele, né. O Savage Opress mesmo, ele é um datomeriano, né, da mesma espécie do Maul, e ainda assim ele não é como o Maul, o Savage Opress, muito pelo contrário, né, ele é uma pessoa que tem muito mais compaixão, ele se preocupa muito mais com seu irmão, é o que eu quero dizer. O grande problema do Maul aqui é porque ele simplesmente foi criado por um dos caras mais cruéis, um dos mais doentios que existe na galáxia. A gente conhece Palpatine, né, o Darth Sidious. Darth Maul foi criado por esse cara desde criança, cara. Sua infância foi debaixo da asinha do papai, a asinha do Sidious. Então, assim, já é de se esperar que o psicológico, a mentalidade do Maul vai ser uma mentalidade extremamente negativa, extremamente cruel, extremamente egoísta. Afinal de contas, né, o estilo de vida do Sith não é uma surpresa pra ninguém isso. A especialidade do Papai Sidious é exatamente essa. Ele finge empatia, ele finge a compaixão, ele finge de bonzinho, ele finge que tem boas intenções, mas na realidade ele quer ir lá e simplesmente sugar o que aquela pessoa tem pra oferecer pra ele. No momento que aquela pessoa não é mais necessária, no momento que a pessoa não tem mais nada pra oferecer pra ele, ele simplesmente descarta ela como uma ferramenta usada, uma ferramenta velha. Agora a relação que o Maul tem com o Ezra é uma relação muito similar, né? O Maul usa as suas estratégias, as suas técnicas clássicas com o Ezra. Ele finge ser igual ao Ezra. Ele fala pra ele constantemente que os dois não são tão diferentes, né? Os dois tiveram as mesmas dificuldades na vida, os dois querem as mesmas coisas. É sempre aquela mesma conversinha fiada, cara. Todas as interações que o Maul tem com o Ezra é sempre o que o Ezra pode fazer pelo Maul. É sempre algo que o Maul quer. Agora, quando a relação é invertida, né, quando o Ezra precisa de alguma coisa, se for uma coisa, né, que os planos, os objetivos dos dois estão alinhados, que se alinha com o objetivo do Maul, o Maul faz pelo Ezra sim. O Maul vai lá e ajuda. Agora, quando é algo que beneficia somente o Ezra, né, quando o Ezra precisa de um favor que não beneficia diretamente o Darth Maul desaparece. Ninguém consegue encontrar o cara. Então, em resumo, né, nunca foi dito pra gente diretamente, não tem a resposta absoluta, né, mas pegando como base aqui como o Darth Maul age em relação às outras pessoas, né, o histórico dele, como ele já agiu com antigos aprendizes, né, como o Savage Opress. Usando o histórico do Maul como base aqui, a gente pode dizer que a relação do Maul com o Ezra não seria diferente, e eu consigo dizer pra vocês aqui com quase absoluta certeza que sim, o Maul estava querendo somente utilizar o Ezra como uma ferramenta, nada mais do que isso, não era algo sincero, não era do coração. O Ezra seria usado e descartado. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa análise aí? O seu pensamento, sua visão é diferente sobre o que eu falei? E se você gostou do vídeo, não seja egoísta, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.